Boa noite a todos, espero que estejam bem. Vamos apresentar o trabalho com o tema Colheita e Pós-Colheita da Batata Doce, referente à matéria de Tecnologia de Conservação de Alimentos. Os integrantes do grupo são eu, Eduardo Duarte da Silva, Arthur de Almeida, Leandro dos Anjos, Mariana Santos e Ricardo Tomás. A batata doce e Pomoia batatas é uma hortaliça tuberosa que destaca pela facilidade de cultivo, rusticidade, fácil manutenção, boa resistência aos períodos de seca e ampla adaptação a diferentes locais e climas. Pode ser empregada na alimentação humana e animal. E como matéria-prima, nas indústrias de alimentos, tecidos, papel, cosméticos, preparação de adesivos e álcool carburante. É um dos cultivos mais democráticos do Brasil, pois cerca de 24% dos municípios brasileiros produzem a cultura para sua subsistência e também para comercialização. Essa cultura é produzida em pequena e larga escala nas mais diferentes regiões edafoclimáticas do país, e com graus de tecnologia também bastante diversificado. A produção mundial de batata concentra-se grande porção no continente asiático, sendo a China o principal país produtor. Na Europa destacam-se Espanha, Portugal, Itália e França como os principais produtores. As principais regiões produtoras de batata no Brasil são Nordeste, com 317,3 mil toneladas, no Sul, 252,9 mil toneladas e no Sudeste, 214 mil toneladas. O estado que apresenta a maior produção nacional é o Rio Grande do Sul, com 175 mil toneladas, seguido pelo estado de São Paulo, com 140,7 mil toneladas. E dentre os 10 maiores produtores do estado, Sergipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas apresentam produtividades inferiores à média nacional, que é de 14,1 toneladas por hectare. Diante dessa informação, é importante ressaltar a importância da assistência técnica da extensão rural para a adoção de tecnologias de produção que melhorem o sistema de cultivo e a necessidade de desenvolver projetos de pesquisa direcionados para essas regiões. Bom, agora eu vou falar um pouco do fluxograma da batata doce, como foi feito, como foi realizado o trabalho. Começamos com a colheita, como que é realizada a colheita, quantos dias antecede a colheita, se ela é manual, semi-mecânica ou mecânica, como é realizado. Depois, passando para a pós-colheita, o segundo tópico vai ser a beneficiamento e classificação. Como foi feita a cura, os processos de cicatrização de lesão, o armazenamento, a lavagem, a classificação, como é feita na norma oficial do mapa, as doenças que antecedem a batata doce, o guia de variedades. Depois, no terceiro tópico, vamos falar de transporte, como é realizado o transporte da melhor maneira, que tem que garantir a qualidade e integridade do produto, da batata doce. Qual a melhor forma desse transporte, para que não ocorra nenhum problema. Depois, o quarto tópico é o mercado e comercialização. Como é comercializado a batata? Era um cultivo durante o ano todo. Tem pequenos, médios e grandes produtores. E ela pode ser tanto in natura como processada, como a batata chips na indústria. Falando dos principais aspectos da cadeia econômica. E por final, o quinto tópico é o consumidor final. Como é consumido, qual o consumo de média por pessoa e tudo mais. Está nas condições ideais de cultivo. A colheita pode se iniciar aos 90 dias, mas em geral, a colheita ocorre entre 120 e 150 dias. As batatas doces não têm um grau específico de maturação para a colheita. As raízes crescem e vão aumentando de tamanho até que o seu interior se torne anaeróbico ou apodreça. Dessa forma, a batata doce pode ser colhida depois que o número suficiente de raízes obtenha o tamanho comercializável. Em locais de clima frio, onde a temperatura do solo pode ficar abaixo de 12,5 graus, as raízes poderão sofrer injúrias e perder a sua qualidade para o armazenamento. Podem ser colhidas de forma manual, semi-mecânica ou mecanicamente.
Como os demais hortaliças, as batatas doces devem ser colhidas de forma cuidadosa, evitando danos mecânicos e o acondicionamento em caixas ásperas e carregadas excessivamente, né? A pele fina das raízes de batata doce favorece a ocorrência de abrasões e outras lesões que impactam a sua qualidade pós-colheita e vida útil. Depois de colhidas, as raízes devem ser protegidas do sol, pois a exposição prolongada pode ocasionar escaldadura, que é a queima pelo sol. As raízes expostas à luz solar podem rapidamente tornar-se de 4 graus Celsius a 6 graus Celsius mais quentes que a temperatura do ar, ocasionando a menor durabilidade. As caixas devem ser colocadas o mais rápido possível à sombra. Uma opção simples e de baixo custo que é a construção de uma unidade móvel de sombreamento, estrutura metálica coberta por lona plástica, montada próxima à lavoura para facilitar a remoção do produto colhido à sombra. E para minimizar o manuseio e reduzir as lesões, os recipientes usados para a colheita podem ser os mesmos usados na cura e no armazenamento. As caixas plásticas oferecem as vantagens de causar menos danos às raízes e serem de fácil limpeza e sanitização. O transporte das raízes para o lavador deve ser realizado no fim do dia ou no início da manhã, na ausência de sol. Bom, continuando, falando sobre cura e lavagem. A cura, né? Este processo ela permite que a película externa desidrate e que os ferimentos da casca cicatrizem, o que parte do amido possa se transformar em açúcares, melhorando o sabor. A cura pode ser realizada armazenando as raízes por 4 a 7 dias, sob umidade relativa maior que 90%, em temperaturas de 15 a 20 graus Celsius. Durante a cura, deve ser feita uma ventilação para remoção do CO2 e reposição do O2. Essa é uma das formas mais eficientes de reduzir a perda da umidade das raízes e protegê-las contra doenças durante esse armazenamento, além de facilitar a síntese de enzimas que atuam no desenvolvimento do aroma e sabor durante o cozimento. Falando sobre o armazenamento, após a etapa da cura, as batatas doces elas devem ser armazenadas novamente em uma temperatura de 14 a 1 grau Celsius e uma umidade relativa de 90%, para evitar perdas excessivas, né, de umidade das raízes. Caso não haja câmara fria na propriedade, essas batatas elas devem ser armazenadas em galpões bem ventilados, em caixas que permitem a passagem interna de ar entre as raízes, com recipientes próximos contendo água para manter a umidade relativa mais alta e evitar o ressecamento dessas batatas. Bom, aí essas batatas doces são bastante sensíveis ao frio. Portanto, se forem armazenadas abaixo de 12 graus Celsius, elas podem sofrer injúrias e distúrbios fisiológicos. O grau das injúrias depende da intensidade do frio e da duração da exposição às temperaturas baixas. E caso o resfriamento seja muito intenso, as raízes elas podem deixar de soltar o látex, né? Que quando cortadas e iniciar o processo de decomposição durante o armazenamento. Sobre a lavagem, né, dessas raízes da batata doce. As batatas, né, elas podem ser escovadas ou lavadas após a colheita. Aqui no Brasil, essas raízes são geralmente lavadas tanto para a comercialização no mercado interno quanto para a exportação. Após elas serem lavadas, as raízes são classificadas, as raízes pequenas são descartadas, o destino delas é para alimentação animal, e as raízes grandes e deformadas são destinadas ao uso industrial. As raízes que se encontram no padrão para o mercado nacional e internacional são embalados e transportados para serem comercializadas. Por mais cuidado que se empregue, a lavagem diminui
a capacidade de conservação das raízes devido à ocorrência de danos mecânicos internos inerentes, né, a esse processo. Agora, essas 5 fotos que estamos vendo abaixo, o primeiro da esquerda é o tanque de despejo, tem um funcionário, né, um colaborador, ele despejando as batatas num tanque, né? Depois, na foto 2, as batatas passam por uma esteira de borracha para proteger o máximo que conseguir, né? Para não ter o mínimo de danos, né? Essa esteira é a pré-lavagem, né? Depois vai para uma esteira de escova, que é a terceira foto, onde elas são escovadas, né? Passa por uma esteira de escovas. A quarta foto é a esteira que leva as raízes lavadas à classificação, né? E próximo slide já vou terminar de comentar. E finalizando, a foto da esquerda, elas são embaladas, né? Como podemos observar, as batatas numa esteira caindo dentro de um saco, né? Onde elas são embaladas. E a foto da direita, as raízes estão prontas para serem transportadas, né? Elas sobem por uma esteira e tem uma pessoa lá em cima pegando os sacos de batata e acomodando elas no caminhão. Quanto à classificação da batata doce, ainda não existe uma normativa oficial do MAPA sobre a classificação e rotulagem para a batata doce, mas o CEAGESP criou em 2014 um programa de adesão voluntária que visa o desenvolvimento e a adoção de normas de classificação e padrões de qualidade da batata doce. Essa classificação preconiza a utilização de um rótulo que permite a rastreabilidade. É esse rótulo que nós vemos no slide, onde consta algumas informações como a variedade, o produtor, o CNPJ, localização geográfica da propriedade, a coloração da polpa, a coloração da casca, peso médio por raiz, a data de embalagem, a categoria, se é extra, 1 ou 2, e o peso líquido. No CEAGESP são comercializados sacos de 20 quilos da batata doce. A CEAGESP também disponibiliza essa tabela de classificação, onde a categorização entre extra 1 e extra 2 se dará pela ocorrência de defeito, sua gravidade e sua frequência, e também pelo seu peso e massa. Então, podemos ver que na denominação cotação CEAGESP extra de uma batata doce amarela ou rosada corresponde a uma batata doce menor que 150 gramas. Já extra A corresponde a uma batata doce amarela maior que 450 e, para no caso da rosada, maior que 300 gramas. A respeito dos defeitos, eles são considerados graves: podridão, dano grave por praga, dano mecânico grave, defeito grave de formação, injúria grave e passado. Dano mecânico será grave quando atingir a polpa. O dano por praga é considerado grave quando houver dano profundo por broca ou mais de 80% de danos superficiais, e o termo passado se refere ao escurecimento da casca, perda de turgidez e de peso e emissão de brotos, caracterizando efeito de longo tempo de armazenamento. São considerados leves dano leve por praga, dano mecânico leve, defeito leve de formação, defeito leve de preparação e injúria leve.
é considerado dano mecânico leve quando atinge apenas a casca em mais de 10% da superfície. O dano por praga é leve quando houver danos superficiais acima de 10% da superfície da raiz. E os defeitos de formação serão leves se acometerem até 50% da superfície da raiz, com rachaduras e deformações, danos de insetos cicatrizados e nervuras não características do cultivar. Então, nesse slide, nós podemos ver alguns exemplos, de podridão, deformação grave, dano por praga, passado, ferimento, brotado e alguns outros. Aqui nós temos um guia de variedades, também disponibilizado pela CEAGESP. Algumas das variedades é a uruguaia, onde sua polpa é rosada quando está crua e amarela quando está cozida. Uma outra variedade é a bauru, que é creme quando está crua e amarela quando está cozida. Temos a variedade branca, que sua polpa é creme quando está crua e branca quando cozida. E temos outras variedades como a canadense, a japonesa e a roxa. O modal de transporte predominante é o rodoviário e diferentes tipos de veículos são utilizados por produtores, agentes de comercialização, os atravessadores, indústrias e demais agentes da cadeia produtiva da batata doce. Os veículos para transporte e entrega de gêneros alimentícios devem apresentar certificado de vistoria emitido no município ou estado que o veículo esteja cadastrado e expedido pela respectiva autoridade da área de vigilância sanitária em nível municipal ou estadual, em atendimento à Lei Federal 6.437/77 ou a Decreto Estadual relativo ao Código Sanitário. Os meios de transporte devem garantir a integridade e a qualidade a fim de impedir a contaminação e deterioração do produto. Portanto, desde que o transporte atenda os requisitos supracitados, independente do modal utilizado, ênfase deve ser dada aos cuidados durante a colheita da batata doce, por se tratar de uma hortaliça que possui uma película externa delicada e fina que pode facilmente sofrer injúrias e abrasões, o que contribui significativamente para a perda de qualidade de parte do produto, ou até perda total de um lote por carga. A maioria dos produtores, nas diferentes regiões do país, utilizam caixas plásticas durante a colheita, com capacidade de até 20 kg de raízes, que permitam empilhamento e são paletizáveis. Os trabalhadores não devem jogar ou forçar as raízes nas caixas para a colocação de uma carga maior que a capacidade do contentor. Essa sobrecarga impede o empilhamento adequado em pallets ou no veículo de transporte, carreta, pranchão, entre outros. Além disso, a sobrecarga pode prejudicar as raízes não apenas no topo, mas em todo o conteúdo das raízes sobrepostas e também pode causar problemas de estabilidade ao empilhar. Da mesma forma, o transporte em estradas irregulares ou o excesso de movimento nas instalações armazenamento podem resultar em danos adicionais. Depois que as raízes são colhidas, elas devem ser prontamente carregadas e movidas para o local de beneficiamento, pois existe o risco de ferimentos e queimaduras de sol, escaldadura, especialmente em regiões quentes, do sol arenoso e com alta luminosidade. Produtores, lavadores de batata e atacadistas têm também optado pela embalagem em sacos plásticos, pela praticidade e dificuldade de retorno da caixa plástica, principalmente a carga percorre longas distâncias, como é o caso das remessas interestaduais. As embalagens são em cor roxa também, reforçando visualmente a cor da mercadoria como estratégia de marketing, conforme a figura do slide. Bom, dando sequência, falando um pouco agora sobre o mercado e a comercialização, de forma geral, o agricultor ele comercializa na sua produção com o intermediário ou diretamente com a empresa de atacado de hortaliças, onde sempre acerta o preço ali no momento da negociação. E esse intermediário ele pode ser também um lavador da batata doce. E em menor proporção, o agricultor comercializa sua produção diretamente com as redes de supermercado e também em menor produção a batata doce é destinada às indústrias, sendo a ração animal, etanol, farinhas especiais, cervejas especiais, chips e entre outros. Alguns grupos de agricultores eles podem estar se organizando em associações ou cooperativas
e optar em lavar e classificar a sua produção. Já outros produtores, eles vendem para intermediários que vão fazer esse serviço de lavagem e de classificação. As empresas de atacado de batata doce, elas costumam se localizar nas centrais de abastecimento ou ao seu entorno e vendem principalmente para mercados de pequeno porte, restaurantes, quitandas, feirantes e para os intermediários 2. É possível notar uma tendência de especialização das empresas de atacado em hortaliças. E essas empresas estão se especializando em agregar valor ao produto. Normalmente eles compram a batata diretamente do produtor e fazem todo o beneficiamento. Então eles lavam, selecionam, classificam, embalam o produto conforme o tamanho e a qualidade. E já no Ceasa, na Ceagesp, eles organizam as informações sobre várias hortaliças. E um lote de batata doce é classificado e caracterizado pelo grupo varietal, que é o tamanho e a qualidade. Consumidor final. No Brasil, a batata doce vem ganhando cada vez mais espaço, principalmente como uma solução energética para os atletas. Porém, os valores de consumo médio de batata doce pela população brasileira são considerados baixos frente a outros países, como exemplo, no país vizinho Uruguai. No biênio 2013-2014, estimava-se um consumo médio de 7,9 quilos por pessoa ao ano. Nesse país, dado o consumo elevado e a capacidade de produção nacional, é necessária a importação de produto oriundo do Brasil e da Argentina, visando complementar sua oferta, o que abre uma oportunidade para cultivares de polpa de tons alaranjados, consumidas em quantidade muito superior pelos consumidores daquele país, especialmente em regiões de produção na fronteira, como no estado do Rio Grande do Sul. Produtores da região de Presidente Prudente, São Paulo, também têm exportado para esse país, principalmente nos períodos de inverno.